nome é José Antônio e gostaria de compartilhar com vocês esta história que meu avô, que era caminhoneiro, me contou. O que vocês estão prestes a ouvir ocorreu na década de 90. Meu avô trabalhava com seu próprio caminhão, o qual tinha adquirido com muito esforço quando começou nessa profissão. No entanto, ao longo dos anos, o caminhão começou a se deteriorar e apresentar muitas falhas custosas para reparar. Meu avô gastou uma fortuna em reparos quase a cada 2 meses. Decidiu então economizar para comprar um caminhão em melhor estado e mais novo, e finalmente conseguiu. Um colega dele lhe disse que sabia de um jovem que estava vendendo o caminhão de seu pai, que havia falecido recentemente a um preço muito acessível. Meu avô entrou em contato com o jovem imediatamente e acabou comprando o caminhão. Apesar de desconfiar porque o jovem estava vendendo tão barato, dado que o caminhão era novo para a época e estava em excelentes condições, o jovem apenas disse que não tinha mais espaço para guardá-lo e preferia vendê-lo rapidamente. Meu avô começou a trabalhar com seu novo caminhão e, quase uma semana após a compra, recebeu uma oferta de transporte de matéria-prima. Ele saiu à tarde se despedindo de minha avó, meu pai e meus tios, pois levaria alguns dias para retornar a casa. Estava muito animado, pois finalmente acreditava que o caminhão não lhe falharia durante a viagem. No entanto, a viagem tomou um rumo inesperado e sombrio. Enquanto dirigia pela estrada durante a noite, de repente, tudo ficou escuro e desolado. Ele estava ouvindo música no rádio do caminhão com o volume alto quando, pelo retrovisor, viu algo passar pela cabine. Assustou-se e abaixou o volume rapidamente, virando-se para ver o que era. No entanto, não conseguiu ver nada e pensou que talvez fosse sua imaginação. Ele aumentou o volume da música novamente e continuou dirigindo normalmente, mas novamente viu algo no retrovisor, desta vez com mais clareza. Descreveu como uma silhueta negra com olhos brilhantes, no fundo da cabine, acima da cama, olhando diretamente para ele, pelo retrovisor. Ele mal conseguia reagir. Seu corpo começou a adormecer e ele perdeu o controle do acelerador, freio e volante. Sentiu um profundo terror, não apenas pelo que estava vendo, mas também pela possibilidade de causar um acidente, pois não conseguia retomar o controle de seu próprio corpo. Foram apenas alguns segundos, mas ele agradeceu a Deus por não haver curvas durante esse tempo. Caso contrário, a história teria tido um desfecho diferente. Quando finalmente recuperou o controle de suas mãos e pés, virou o volante e imediatamente para se afastar da estrada, saiu do caminhão, tremendo e sem saber o que fazer. Não sabia se deveria voltar a entrar, temendo a presença maligna que havia encontrado lá dentro. Depois de 1 hora de reflexão no meio do nada, esperando o amanhecer, ele tomou coragem para voltar ao caminhão. Mas desta vez, se recusou a olhar para trás ou para o retrovisor com medo do que poderia encontrar. Ele dirigiu exausto pela noite, ansioso para chegar ao próximo vilarejo e descansar em um motel. Entretanto, quando estava perto de seu destino, a noite caiu novamente. Nesse momento, ele viu algo se movendo do lado de fora e percebeu um homem a cavalo ao lado da estrada. Embora não fosse incomum ver pessoas a cavalo naquela região, naquela hora e lugar era estranho. O que o deixou ainda mais apreensivo foi que o cavalo estava incrivelmente rápido, tentando alcançá-lo. O homem no cavalo virou a cabeça na direção de meu avô, com olhos vermelhos e um sorriso sinistro. Meu avô começou a entrar em pânico. E o que aconteceu a seguir superou tudo o que ele tinha experimentado na noite anterior. O cavalo e o homem misterioso simplesmente desapareceram. Ele quase perdeu o controle do caminhão e invadiu a pista oposta, recebendo buzinas de um carro que se aproximava. Felizmente, ele conseguiu se recuperar a tempo e evitar um acidente. Ele olhou novamente para fora, mas o cavalo e o homem já não estavam lá. Meu avô, que nunca foi religioso nem acreditou em coisas sobrenaturais,
clamou a Deus pela primeira vez na vida, pedindo proteção para chegar com segurança ao seu destino e afastar qualquer mal que o estivesse assombrando, embora não entendesse por que isso estava acontecendo, já que nunca fez nada de errado ou se envolveu em assuntos sobrenaturais. As horas passaram, e ele finalmente chegou ao vilarejo. Alugou um motel e ligou para minha avó, contando-lhe tudo e dizendo que no dia seguinte entregaria a carga e voltaria para casa de ônibus, deixando o caminhão abandonado. Minha avó, mesmo sem entender completamente, concordou com a decisão, preocupada com a segurança de meu avô. Quando meu avô finalmente voltou para casa e superou o susto do que havia vivido, decidiu ir com um amigo e um líder religioso confrontar o jovem que lhes vendera o caminhão. Eles tinham certeza de que ele sabia da presença maligna no veículo, e por isso o estava vendendo a um preço tão baixo. Meu avô queria que ele pelo menos devolvesse parte do dinheiro. No entanto, eles descobriram que o jovem havia se mudado recentemente, e a casa estava vazia. Uma vizinha do jovem contou a eles que ele havia saído depois que seu pai trouxe o demônio para dentro de casa, revelando que o pai do jovem tinha praticado satanismo e feito um pacto para obter riqueza em troca de sua alma. A senhora continuou contando que o pai do jovem era amigo do marido dela e que ele havia mencionado isso alguns meses atrás. No entanto, ela não sabia exatamente como ele havia perdido a vida, pois a família nunca falou sobre isso e nem mesmo convidou ninguém para o funeral. Meu avô agradeceu a senhora e voltou para casa ainda mais assustado do que antes. Ele começou a perceber que tudo o que havia vivido e testemunhado estava de alguma forma relacionado aos demônios que o pai do jovem havia atraído para suas vidas. Apesar de ter sido enganado devido à sua confiança nas pessoas e ao desejo de ter um caminhão novo a um preço baixo, ele pagou o preço mais alto pelo encontro com o sobrenatural. Aquelas imagens horríveis nunca saíram de sua mente até o dia em que ele faleceu.